se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, ao livro de São Mateus. Eu vou começar a ler no versículo 13 do capítulo 14. Mateus 14, começando no versículo 13. A Bíblia diz: e Jesus ouvindo isto, Mateus 14, 13. E Jesus ouvindo isto, está falando da morte de João Batista. Isso soa estranho porque muitas pessoas pensam em Jesus como alguém que sabia tudo, como Deus, e ele era Deus. Mas ele não sabia de tudo, porque ele também era homem. E ele veio como homem, ainda que nunca tenha deixado de ser Deus, mas todo milagre que ele fez, tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo. E ele não sabia de nada, assim como nós não sabemos de nada, a não ser que o Pai falasse para ele. Ouvindo que João Batista foi assassinado, então retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Eu acho que você pode entender ali o que aconteceu. Você vê que, como eu disse, muito homem, mas muito Deus. E eu posso imaginar a tristeza que veio sobre o seu coração quando ouviu que João estava morto. João, mais ou menos 30, 31 anos de idade. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alçovas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E eu quero usar como tópico nessa noite, no versículo 18, trazemos aqui para mim. As palavras que Jesus usou há 2000 anos atrás. O que é isso? Disseram os discípulos para tantas pessoas. Mas ele disse: trazemos aqui para mim. E ele está dizendo a mesma coisa hoje em dia. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos, eu peço no santo nome de Jesus que sua presença venha sobre esse lugar, tocando o coração das pessoas. E eu peço pela sua ajuda hoje. Sabemos que somente através do Senhor, pelo Senhor, podemos fazer o que deve ser feito. Nos ajude a pregar essa mensagem. Venha ungir as pessoas para ouvir e receber a sua palavra. E eu peço tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Há pouco tempo atrás eu estava no país da Hungria. Tínhamos acabado de chegar da União Soviética, depois de ter pregado ali por mais ou menos uma semana em várias cidades diferentes, por detrás da cortina de ferro. E um grupo de pastores nos encontrou no aeroporto, em Budapeste, e depois de irmos até o hotel, nos levaram a um lugar para almoçar. Enquanto estávamos sentados no restaurante, e eles eram muito educados e graciosos conosco, e você deve entender, como a maioria de vocês já sabe, que esse é um país da cortina de ferro também, um regime comunista.
E eu perguntei aos irmãos ali se podiam compartilhar a experiência de como Deus os salvou e os batizou no Espírito Santo. Enquanto esperávamos o almoço viesse, começaram a me dizer, e um falava um pouco de inglês, e os outros falavam em húngaro através de um intérprete. Começaram a nos dizer como Jesus tinha entrado no coração e na vida deles e como o Senhor tinha batizado eles no Espírito Santo. E eu acho que ficamos ali mais ou menos 1h30, e quando estávamos nos preparando para ir embora, eu saí ali do lobby do hotel, e ali havia um saguão no hotel com uma parede de vidro, e eu saí e comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar. E me cobriu, de repente, foi como se tivesse começado uma cachoeira fluindo dentro de mim. E eu comecei a caminhar, estava sozinho. E Deus começou a falar ao meu coração. Ele disse: vou derramar o meu espírito sobre esse povo, sobre esse país. Eu vou derramar em todos esses países europeus, do leste europeu, como nunca conheceram antes em toda a sua história. Naquela noite, durante o culto, parecia que todo o céu tinha explodido naquele lugar. O lugar estava lotado, as galerias estavam lotadas, os corredores estavam lotados, no porão daquele lugar estava lotado para ouvir a palavra de Deus, porque havia uma fome dentro deles. E Deus começou a se mover, Deus começou a trabalhar, e um dia depois, eu estava na Polônia, e nos levaram a um lugar onde nós tínhamos dado uma boa quantia de dinheiro para construir uma igreja, uma escola bíblica, dinheiro que vocês mesmos aqui ofertaram. E de pé ali eu não aguentei, comecei a chorar muito, e eles já tinham escavado para fazer o porão, estavam colocando o encanamento, ia ser um prédio de 4 andares, e em um dos lugares mais bonitos ali na Polônia. E eu estava contente com aquilo, mas algo que tocou meu coração foi que a 2 quarteirões de distância estava um prédio gigantesco construído por Joseph Stalin. E eu fiquei de pé ali, olhei para o prédio dele e olhei para esse prédio e disse: Senhor Stalin, esse aqui vai enterrar você. O poder do Todo-Poderoso Deus, independente do despotismo, independente de ditaduras, independente de demônios e diabos, a palavra de Deus está se espalhando no mundo inteiro. Aleluia! Glória! Em uma igreja pentecostal em Minsk, na Rússia, estava lotada. Eu os vi vindo chorando muito, enquanto o Espírito de Deus tocava o coração deles nos cultos, que durou mais ou menos 2 horas, e disseram: Reverendo Sueger, estamos diminuindo o culto, geralmente temos culto por 4 horas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus está se movendo, Ele está se movendo nesse mundo, Ele está se movendo atrás da cortina de ferro, está se movendo na África, está se movendo na América Central, está se movendo na América do Sul, está se movendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O maior mover que a humanidade já viu, pelo que eu acredito, está por vir. E eu, saindo daquele hotel em Budapeste, fiquei de pé ali chorando, e a presença de Deus estava sobre mim. Deus disse: diga a eles, diga aos pregadores e aos pastores o seguinte:
Diga a eles que eu farei. Diga a eles que eles verão. Mas diga a eles para dar Jesus às pessoas. Dê Jesus às pessoas. Dê Jesus às pessoas. Dê Jesus às pessoas. Não dê a eles filosofias, dê a eles Jesus. Não dê a eles psicologia, dê a eles Jesus. Não dê a eles sociologia, dê a eles Jesus. Não dê a eles educação, dê a eles Jesus. Não dê a eles talentos, dê a eles Jesus. Não dê personalidade, dê a eles Jesus. Trazei-mos aqui para mim. Aleluia. Naquele dia tão memorável, há tanto tempo atrás, na área que ficava perto ali da cidade de Betsaida. Eu estava ali há pouco tempo atrás, não tem nada ali hoje. Toda cidade que rejeitou a Jesus Cristo, não existe mais nada ali. Tudo se foi. Toda cidade que ele fez milagres ali, expulsou demônios, curou os doentes, e ainda assim o rejeitaram, não sobrou nada naquele lugar. E paramos ali, onde as águas do Jordão vão descendo para a Galileia. E o guia que estava conosco disse, bem ali é onde a cidade de Betsaida devia ser. E foi mais ou menos ali que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e deu de comer a milhares e milhares e milhares de pessoas. Não sei a respeito de você, mas eu sou romântico. Eu sinto o que eu canto, eu sinto o que eu prego, e eu sinto aquele que eu vivo por ele. Não é alguma filosofia fria comigo, não é só algo na minha cabeça, eu sinto. Olha, isso vem sobre mim. Alguém disse, isso é só emocionalismo. Não importa o que é, mas eu me sinto bem. Aleluia. Glória, glória a Deus, não morreu. Jesus não está morto, Ele vive. Você não está vivendo por uma filosofia, você não está vivendo por algum tipo de, alguma teoria. Você está vivendo por um homem, o homem Cristo Jesus. E Ele é Deus. E Ele vai viver para sempre. E porque Ele vive, eu também viverei. Glória. Enquanto estávamos ali naquele carro, naquele dia, eu vi aquela cidade de Betsaida em minha mente. Eu vi aquelas encostas gramadas naquele lugar deserto, e eu vi milhares e milhares e milhares de pessoas por 3 dias e noites. Eles não iam embora, se segurando a sua palavra, toda a palavra. E eu me maravilho. Agora pense nisso. Olha, quando vai dando meio-dia, estamos na igreja, nós olhamos para o relógio. Dia de domingo. Eles me falaram na União Soviética, enquanto você pregar, nós vamos ficar aqui. Pregue, 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 e pregue, e pregue. E se você quiser, vamos nos levantar e fazer mais um culto, louvando a Deus. E quando acabar, você prega de novo. Aleluia! Glória! 3 dias e noites. Por que não? Olha, sabia que Jesus, quando você chegar à glória, eu não sei o que você vai esperar ver. Mas olha, eu estou esperando ver alguém. Glória. João viu ali na ilha de Pátimos e tinha chamas saindo da sua boca, o cabelo dele branco como a neve. E João se prostrou diante dele como um homem morto.
Quando ele se levantou e falou, eles sabiam que alguém estava falando, sabiam da história, sabiam o que era. E eles chegaram até ele e seus discípulos falando: olha, temos que fazer alguma coisa, esse povo já está aqui faz 72 horas e não querem ir embora. Eu já mandei eles embora, deve ser o que Pedro já deve ter dito: olha, eles ainda estão aqui e parece que está chegando mais gente. Tem 5.000 homens lá fora, fora seus filhos e suas mulheres. Milhares e milhares no campo inteiro, o que é que nós vamos fazer? Foi Filipe que começou a contar seu dinheiro. E Judas deve ter falado: deixa isso quieto. Para saber quanto de dinheiro eles tinham. E disse: vamos até a cidade comprar 200 denários de comida e nem vai dar para dar de comer a esse povo. O que nós vamos fazer? E fizeram uma reunião. Olha, eu estou pregando bem, hein? Você acha que podemos construir essa igreja? Você acha que dá para pagar isso tudo? Você acha que dá para apoiar esse sistema de missões? Eles tiveram uma reunião. O que você acha que podemos fazer? Se há algo no mundo que Deus ama, é fé. Ele ama a fé. Ele ama a fé, Ele odeia a dúvida, Ele não suporta aqueles que duvidam, Ele ama a fé. Glória a Deus, aleluia, Ele ama a fé. Me dê um pastor que tem fé, me dê um diácono que tem fé, me dê um professor de escola dominical com fé, me dê pregadores do Evangelho que dizem: eu acredito que Ele é, eu acredito que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Deus ama a fé. Glória, aleluia. Você está sentindo isso? Você está sentindo isso, igreja? Você já notou que a fé é feliz? A fé nunca está triste assim, com a cara no chão e chateado, com o bico longo. Isso é dúvida. A fé olha para o inferno e para as trevas e para os demônios diretamente no olho e diz: diabo, você pode fazer o que quiser, mas com a ajuda e graça do Todo-Poderoso Deus, nós vamos passar por isso. Vamos construir uma igreja, vamos ver o avivamento, vamos ver pessoas sendo salvas, vamos ver vidas transformadas, vamos ver crentes cheios do Espírito Santo, vamos ver doentes sendo curados, vamos ver a América voltar para Deus. É a fé. Deus ama pregadores que constroem igrejas grandes e não conseguem pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, aleluia. Deus ama pregadores que oram pelos doentes até que eles sejam curados. Aleluia, glória. Você me ouviu? Você me ouviu? Deus ajuda pessoas que acreditam em Deus pelo impossível. Ele ama a fé. Meu Deus, estou sentindo, hein? Deus nunca se assentou no céu para tentar descobrir como te tirar da dúvida. Mas Deus se assentou no céu muitas vezes e disse: agora Ele está por um fio. Vamos ver o que vamos fazer para tirar daquele fio. E vamos ver o que vamos fazer para vencer por Ele, em nome de Jesus. Glória ao Cordeiro, a Jesus. Você está sentindo, pregador? Você está sentindo, pregador? Você está sentindo, pregador? Olha, essa é a razão, vocês pela televisão me assistindo, essa é a razão pela qual Dallas, no Texas, é tão grandioso, é um lugar tão grande.
Não há como parar um texano. Não há como parar um texano. E você não tem como parar um texano salvo. E você não pode parar um texano que é cheio do Espírito Santo. Glória! A minha avó costumava me dizer, ela me falava quando abria a boca, eu já sabia que ia vir. Ela dizia, Jimmy, o olho dela até brilhava. Deus é grande, Ele é grande, peça coisas grandes para Ele, peça a Ele coisas grandiosas. Ele é um Deus grande, Jimmy, não peça um Ford, peça uma Ferrari. Ele é grande, não peça uma cidade, peça uma nação e peça pelo mundo inteiro. Alguém disse, quando é que você vai parar de escrever cartas pedindo dinheiro? Nunca! "20 minutos antes da trombeta tocar e Jesus voltar, você vai receber uma. Judas estava dizendo, Felipe, só temos isso de dinheiro, é só isso aqui, ó, não dá mais não. E o Filipe falou, o que é que isso pode comprar? E Pedro disse, não é muita coisa. E Tiago disse, dá para dar muita gente de comer? E Tomé disse, duvido. Mas chegou André, e eu amo André. Eu amo André. André, meio que de pé ali, ele falou, André, o que você tem? Ele falou, eu vi um garotinho aqui. Mas o que? Mas e esse garotinho aqui? Bem, ele tem 5 pães e 2 peixes. Glória! 5 pães e 2 peixes. E tinha tanta gente ali que dava para perder de vista. E você não via nenhum McDonald's para te ajudar a dar a eles de comer, era só pessoas. Mas eu tenho um garotinho, ele tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, trazei-mos aqui a mim. Trazei-mos aqui a mim. Trazei-mos aqui. Eu estou tentando te fazer entender algo nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, aquilo que eu estava pregando era a minha introdução. Jesus disse, não é necessário que eles vão. E eu quero falar para você uma mensagem que Deus me deu nessa noite. Não é necessário que vão. Jesus Cristo é a única resposta. Para as doenças desse mundo, não existem outras doenças, não há outra resposta, Jesus é a única resposta. Olha, tudo que você precisa, Ele tem. Você nunca vai receber indo para a igreja 1h domingo de manhã, e isso é Jesus para você. Ou talvez você tenha uma grande Bíblia de enfeite na sua casa que você nunca lê, isso é Jesus para você. Ou você lê a respeito de Jesus em um livro que viveu há 2000 anos atrás. E o seu pastor diz que ele não responde mais oração, que ele não faz mais milagres, que ele não cura mais os doentes, que ele não se revela para mais ninguém. Isso já acabou há muito tempo atrás. Se eu fosse você, eu já tinha morrido. Se esse é seu Jesus, você está em apuros. Se o seu Jesus é apenas um enfeite pendurado no para-brisa do seu carro.
Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo bem? Mas não é desse Jesus que estamos falando. O Jesus que estamos falando na igreja, você tem que entender, o diabo teve muito sucesso em esconder o verdadeiro Jesus. O Jesus verdadeiro, por favor, se levante. Jesus verdadeiro, por favor, se levante. Ele está trancado em seminários, está trancado nas faculdades, está trancado em denominações inteiras os trancaram, fecharam ele, trancaram a porta. Mas o Jesus verdadeiro não está nem aí para essas coisas. Ele está atrás de pessoas machucadas, aonde há necessidades, aonde existem pessoas doentes e que não estão salvas e que precisam de ajuda desesperadamente. Ali está Jesus. Glória a Deus! Sabe, o que eu acho que é tão maravilhoso a respeito da televisão cristã é que chega onde eu não chego. Eu sou mais santo do que isso. Eu fui até um restaurante em Las Vegas outro dia, e aquilo não é lugar de pregador. E um amigo meu tinha que fazer algumas coisas, e a França também estava comigo. Aonde ela vai, não tem problema. E eu disse, ninguém vai me conhecer aqui. Vamos pedir um hambúrguer. E eu entrei naquele lugar e alguém falou assim, olha ele aí. Eu me assentei na mesa, veio a garçonete olhando para mim. E ela falou, você é a cara daquele pregador da televisão que está sempre falando mal de Las Vegas. Você parece com ele, você fala como ele, a sua voz é igualzinha. Glória a Deus! Eu fui me abaixando na cadeira cada vez mais. Glória. Mas esse programa chega aonde eu não posso chegar. E quando chega ali, leva Jesus com ele. Leva Jesus com ele. Leva ele para os quartos de motel. Leva eles para os quartos de hotel. Leva ele para os lugares de negócios. Leva eles para as casas. Leva eles para os palácios. Um dos meus homens estava em Sierra Leoa. O Jim Musley. Outro dia. Era domingo, e ele tentou encontrar com o pessoal daquele país que mexia com a televisão e falar, não é domingo, ele não está aqui, me dá um número de telefone? Ele disse, não. E o homem que é o chefe da televisão que fala francês, e ele disse, não. Então naquela hora aquele homem chega até lá, foi o primeiro milagre. E eles se apresentam, ele diz, vem aqui até o meu escritório, foi o segundo milagre. Começam a passar o programa para ele. Ele se levanta e diz, eu conheço esse programa. E eles perguntaram, onde você viu a programação? E ele falou, eu acabei de sair do Canadá, passou em inglês, eu não entendi uma palavra daquilo, mas eu não perdia, dia após dia, semana após semana. Por quê? Porque você ia assistir algo que você não consegue nem entender inglês. E ele diz, porque eu senti algo toda vez que passava, e eu sentia paz em meu coração. Eu sou muçulmano, mas eu quero saber mais de Jesus Cristo, que salva e cura, e aquele Redentor da Galileia que faz milagres. E nos deram o horário nobre, todo domingo, de graça. De graça. E ele me pediu, pode me fazer um favor? Você pode pedir o irmão Suega para fazer um especial de Natal, falando do nascimento de Jesus?
Bem, eu acabei de fazer há 3 dias atrás. E eu falei desde que quando criou Adão, e depois conectei com o nascimento de Jesus, quando foi para o Calvário, quando ressuscitou, e depois falei para eles da ascensão, e falei, venha viver para Jesus. Jesus é o único caminho. Não é necessário que eles vão. Muito bem, agora deixa eu ser um pouco negativo. Satanás está sendo muito agressivo e colocando pouco a pouco setas malignas que não são de Deus, que está desviando as pessoas de Jesus. E eu vou falar de algumas agora. Qualquer outra coisa a não ser Jesus Cristo traz morte. Hoje nós temos visto, está cada vez mais comum esse pensamento positivo. Soa muito bem, mas é morte. Temos aquilo que chamamos de poder de pensar positivo. Soa bem, mas é morte. Essas duas coisas ignoram a cruz. Essas duas coisas passam por cima da cruz. Temos um outro evangelho, é isso que Paulo disse, é um outro evangelho chamado autoestima. Amar a si mesmo. Eu escutei um pregador na televisão dizer outro dia que a forma de glorificar a Deus é se amar. E temos a psicologia. Todas essas coisas que vêm tomando o lugar de Jesus Cristo em nossas vidas. É tão sutil que a maioria dos cristãos nem mesmo entendem quando escutam. Eu liguei uma rede de televisão cristã outro dia e eles estavam promovendo um homem, um médico que tinha sido liberto do alcoolismo e eu comecei a dizer que não era mais alcoólatra, mas ele disse que era um alcoólatra, ainda era alcoólatra e para sempre seria um alcoólatra. E depois de escutar alguns instantes, eu descobri que ele era mesmo. Isso é uma programação cristã, pentecostal ainda por cima. E ele diz às pessoas que qualquer libertação por Jesus Cristo é tão remota e quase não existe mais. Eu queria que ele estivesse na nossa igreja domingo passado, quando família após família veio até aquele altar, já estiveram nas drogas, no álcool, já estiveram em todos os tipos de pecado, e a casa estava destruída, totalmente despedaçada, mas pelo poder de Jesus Cristo, foram libertos instantaneamente, de uma forma maravilhosa, milagrosa, foram libertos. Essa foi sua declaração. Ele disse que, seja qual for o Deus que você escolher, Buda, Maomé, o hinduísmo, confucionismo, espiritualismo, o cristianismo, Deus dos cristãos, comece com algum Deus. Eu espero que você esteja ouvindo nessa noite. Esse é o conselho mais tolo que alguém pode dar a outra pessoa na vida. Olha, não há nada mais absurdo, não há nada mais tolo, não há nada mais ridículo. Eu espero estar sendo claro. Mas veja bem, esse é o Espírito, qualquer Deus é suficiente. Esse é o Espírito na nação e no mundo hoje, qualquer Deus é suficiente. Não existe outro Deus senão o nosso Deus. E não há outro Redentor, senão o nosso Redentor, seu Filho Jesus Cristo.
mas estamos ouvindo esses outros evangelhos que estão penetrando em nossa mente. Pensamento positivo, pensar que vai dar certo, autoestima, o evangelho do dinheiro, da prosperidade, psicologia. E agora eu vou te dizer por que muitos estão acreditando nisso. E eu quero que você escute com cuidado. Quando eu era criança, todo o culto de igreja que eu estava, não importa o que o pregador falasse, sempre ia dar em uma coisa, que era o altar. Entendeu? Ia dar no altar. Sabíamos que ele ia chamar-nos para o altar. Sabíamos, era de lei, que ele ia chamar aqueles que não tinham Jesus primeiro, e depois ia chamar aqueles que precisavam ser cheios do Espírito Santo, e depois estivesse orando pelos doentes, ia pedir para que eles viessem, depois os cristãos. Mas hoje em dia não se usa mais isso. Entendeu? Não se usa mais. E eu estou falando devagar para você me ouvir. O mundo denominacional, quase que totalmente, não por completo, mas quase que totalmente deixou de lado o que eu estou falando. O mundo pentecostal está cada vez mais longe disso. E essa é sua única ajuda. Não há outra ajuda. Entendeu o que eu disse? Você pode perguntar, como assim altar? Eu não estou falando de um banco de madeira, eu estou falando de quando as pessoas vêm e vêm clamar diante de Deus, e que o Espírito de Deus toca o coração deles. Não importa se é do lado da sua cama, não importa se é no seu carro, não importa se é na sua igreja ou qualquer outro lugar. Mas hoje em dia não se usa mais falar disso. Nós chamamos a eles adiante para lidar com os problemas psicológicos deles, ou os seus erros. Não é mais pecado, é apenas um problema psicológico, um erro. Deixa eu te falar um negócio. Pode soar estranho, pode soar esquisito, e alguns de vocês podem sair daqui balançando a cabeça, falando, olha, ele nem sabe o que está falando. Eu sei do que eu estou falando, eu estou certo. Sabe o que? Sabe o que todos vocês precisam? Eu preciso, todos precisam. Estou falando de cristãos, não estou falando de quem não tem Jesus, quem está perdido sem Deus. Estou falando de cristãos. Você precisa estar em um culto onde o Espírito de Deus se move, e você não só fica empolgado, mas o Espírito Santo penetra em seu coração. Você se prostra diante de Deus até que todo o céu enche a sua alma, e Deus venha te limpar e lavar você com o rio do Espírito Santo, e você se levanta e você toca Jesus, e o poder dele enche sua alma. Agora, olha, se não tivermos isso em nossa igreja, então não temos mais igreja. Você me ouviu? Alguns dizem, eu nem sei do que você está falando. Eu estou falando do que os metodistas tinham antigamente. Eu estou falando do que os batistas tinham antigamente. Eu estou falando do que os nazarenos tinham antigamente. Eu estou falando daquilo que a Assembleia de Deus tinha antigamente. Estou falando daquilo que a Igreja de Deus tinha antigamente, aquilo que as outras independentes tinham também. Eu disse a nosso seminário, eu esqueci de introduzir o Dr. Gray. Dr. Gray, cadê você? Se levante, por favor, se levante. É uma boa época, ele é o diretor da nossa escola bíblica. E eu não vou falar o que eu estava para falar, eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou te falar outra coisa. Escute com atenção, hein? Pensei do seminário, eles têm uma reunião de oração, sempre tem, mas uma vez por semana tem uma especial. E o homem que é chefe do nosso departamento de missões, ele serviu vários anos na Indonésia. E estavam orando, eu acho que era 40 pessoas ali, mais ou menos 10 deles têm doutorados e não sei quantos têm mestrados e tal. E de repente uma jovem secretária se levantou e começou a orar em línguas.
e deu uma mensagem em línguas. E o chefe do nosso departamento de missões, que quase caiu para trás, ele ficou quase 20 anos ali no leste, passou muito tempo em Java, na Indonésia, e ela estava falando javanês perfeito. Glória! Ela nem sabia, ela não sabia o que era Java, mas ele sabia falar javanês, e ela estava falando. Ele se assentou ali e falou: Senhor, eu escutei falar disso a vida inteira, e aquilo fluía da boca dela, um javanês perfeito. Glória, aleluia, aleluia. E ele disse que ficou sentado ali pensando: qual vai ser a interpretação? Eu quero saber a interpretação. Ele podia interpretar porque ele sabia o que ela dizia. Mas de repente um dos professores que nunca ouviu falar de javanês se levantou e deu a interpretação. Ele disse: eu me assentei ali escutando, e palavra por palavra ele falou exatamente aquilo que ela tinha falado. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Glória a Deus, eu estou te falando, Jesus, Jesus é verdadeiro. E eu disse àquela sala de estudantes: pregadores não são feitos na sala de aula, mas no altar. Me escutou? A sala de aula é importante sim, mas eles são feitos no altar, chorando, soluçando e sentindo o toque do Espírito Santo, porque Jesus é a única resposta. A única resposta: traga-os a mim. Depois ele diz, depois que ele abençoou e partiu, dê a eles o que comer, que é a minha segunda parte. Olha o que ele fez. Primeiro ele abençoou, pegou aquele pão, aqueles peixes e abençoou. E eu vou te ajudar com algo aqui. Vocês pregadores não fazem nada, eu não vou fazer nada, você não vai fazer nada, nem você vai fazer nada, até que você receba a bênção. Ouviu bem? Você pode ir para a faculdade até você não aguentar mais. Você pode cantar até as pessoas acharem que você é um passarinho. Você pode ter uma personalidade até que Hollywood esteja atrás de você, mas até você receber a bênção. O que você quer dizer com a bênção? Eu estou falando de uma língua que vocês nunca ouviram antes. Alguns de vocês já, mas estou falando da bênção. Ontem à noite eu me levantei mais ou menos às 6h30, 7 da noite, orar por esse culto. Eu estava falando: Deus, eu estou tão seco por dentro, estou tão vazio por dentro, tenho pregado por vários meses, e várias semanas e vários meses, e eu preciso de um toque do céu. E eu sou meio engraçado. Eu costumava fazer isso em quartos de hotel, mas quando eu começava a bater nas portas e me ligar no telefone perguntando o que está acontecendo naquele lugar, eu não faço isso em quartos de hotel, eu não oro assim em quartos de hotel mais não. Você tem um lugar aqui que é lindo, está bem aberto, você tem umas árvores, não há ninguém ali fora, tem uma estrada. Eu pensei que não tinha ninguém. E eu estava orando fazia 1 hora. Meu Deus, seco como a areia do Texas. E eu disse: Senhor, preciso de uma bênção, eu preciso de algo para entregar a esse povo. E olha, mais ou menos 15 minutos depois, Deus abriu o céu. Olha, Ele encheu minha alma, Ele encheu meu coração, Ele encheu meu espírito, Ele veio sobre mim, Ele fluiu através de mim, e aquilo ferveu. Foi como se tivesse uma cachoeira dentro de mim. Eu chorei, eu gritei, eu solucei, eu gritei, eu preguei, eu dancei no Espírito. Eu e Jesus tivemos um tempo bom. Glória a Deus.
Aleluia! Alguns de vocês podem dizer: ah, eu não sei se eu ia conseguir fazer uma coisa dessas. É melhor você fazer uma coisa dessas. Não importa quem você é o mesmo Deus. Só existe uma fé, só existe um Senhor, só existe um batismo. Ele fala com o seu espírito, e quando ele fala com o seu espírito, algo acontece. Aleluia! Lágrimas começam a rolar. O poder de Deus vem sobre você. Às vezes você dança no espírito. Você pode dizer: isso é fanaticismo. Não é. Um homem em um dos nossos cultos, há alguns dias atrás mesmo, e ele foi um domingo, Deus encheu ele do Espírito Santo, e depois que todo mundo ia embora, ele ficou lá. Ele estava aqui do lado esquerdo, e ele estava no chão sorrindo, no Espírito. Ele ficou rindo por 2 horas. Sério, estávamos tirando o equipamento, ele estava deitado no chão, e eu assistindo, ele se levantava e caía de novo rindo. E ele era presbiteriano. Ele ficou rindo até as 4, ficou rindo até as 4:30, ficou rindo até as 5, ficou rindo até as 5:30. Tiramos o equipamento, eu estava ali olhando para ele, e ele estava Mas isso aí é tolice. É bem melhor do que uma novela. Glória! 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 Pode chamar o que você quiser. Você precisa de um avivamento dado por Deus aí dentro do seu coração, para tocar sua alma, tocar seu espírito, e você vai entender que Jesus Cristo se moveu em seu coração outra vez. Você precisa da bênção. Meu Deus, pregadores, quando vocês forem pregar, sejam abençoados, sejam abençoados, abençoados. Eu liguei na CBS outro dia, no canal, é CBS, ABC, nem sei o nome. Meu olho estava para cair, esse homem aqui, a igreja dele estava passando na CBS. Eu olhei, e foi demais. Meu Deus, eles estavam espalhados no chão. É sério, eles estavam deitados com as costas no chão, uns de frente para o chão. Eu estou falando de um prédio de 10 milhões de dólares. Estavam deitados de lado, estavam de joelhos, estavam de pés, estavam clamando, chorando. E eu vi esse homem bem aqui tentando entrar no meio deles para que eles não pisassem em ninguém. Você pode dizer que é fanaticismo, mas eu vou te falar que nossa igreja pentecostal tem que voltar para isso. Volte para isso, pois é a bênção. Jesus abençoou, precisa do toque do mestre, precisa da mãe do Senhor abençoando, e abençoar até que enche a sua alma. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando. Mas eu não sei se nossa igreja ia aceitar isso ou não. Não, nós somos um pouco mais formais do que isso. Eu sei que você está morto. Você está afundado na lama. Você está tão morto, tão seco. Você está tão morto que você não conhece Jesus Cristo, você não conhece o Todo-Poderoso Deus, nem o Espírito Santo. Você não sabe de nada. Meu Deus, você levanta reclamando com a cara fechada para todo mundo. O bico está desse tamanho, ó. Você tem um grande orgulho de nunca louvar ao Senhor. Ah, eu nunca faço isso. Eu sei, dá para ver. Dá para ver. Você precisa de um júbilo do Espírito Santo em seu coração. Precisa da bênção, que Jesus toque você, que Jesus toque você, que Jesus toque você. Domingo de manhã na nossa igreja, quase 3.000 pessoas estavam lá. O coral começou a cantar.
quando vem chegando os redimidos, lavados como a neve, livres do pecado, eu vou bradar e vou cantar. Meu Deus, para que esperar até o céu para cantar? Quando os redimidos se ajuntarem. 3.000 pessoas de pé, e eu disse, muito bem, pode dançar. E olha, eu estou te dizendo, eles dançavam. Glória! Em um domingo de manhã, domingo de manhã, enquanto as moças têm o melhor vestido e o homem está vestido de terno e tudo está muito bem, domingo de manhã, eu sei, domingo de manhã na maioria das igrejas dava para matar um homem morto. Meu Deus, tem misericórdia. Eu odiava domingo de manhã na maioria das igrejas. Quando eu estava na obra evangelística, eu odiava domingo de manhã nas igrejas, porque era algo frio, era algo religioso. Não podemos ofender ninguém, nunca ofendíamos mesmo. E eu disse, deu um brado, e meu Deus, centenas e centenas começaram a dançar no Espírito, enquanto o Todo-Poderoso Deus começou a fluir. Bênção, bênção, bênção. É isso que os metodistas faziam antes. É isso que os nazareus faziam. É isso que a Assembleia de Deus fazia. Deixa eu te falar um negócio. Eu quero te falar uma coisa aqui. Mais ou menos 15, 20 minutos atrás, ainda bem que alguns carismáticos entraram no meio pentecostal, porque senão aquilo tudo ia ter morrido rapidamente. Ouviu? Alguns de vocês assim, eu não sei o que você está fazendo. Eu sei. Glória. Nós acabamos de receber um homem que está ensinando no nosso seminário. Ele tem um doutorado. E ele foi batista por 500 anos. Pastoreava grandes igrejas. E ele estava indo para o Seminário Teológico de Nova Orleans, recebendo seu doutorado. Ele estava escrevendo sua tese sobre a falácia de orar em línguas. E Jesus o encheu do Espírito Santo no meio da tese. Glória! Ele recebeu a bênção, recebeu a bênção, recebeu a bênção, recebeu a bênção. Ele estava no seu carro. E eu perguntei, o que aconteceu com você? Como foi? Onde foi? Ele disse, eu estava tão morto por dentro, tão seco por dentro, que eu não aguentava mais. Ele disse, tinha pregado a mesma mensagem, morte seca, mesmo sermão fazia 20 anos, eu estava tão seco que eu não aguentava mais. E ele disse que ficou muito ruim nos últimos meses, quando estava escrevendo aquela tese sobre a falácia de línguas. Ele foi ficando mais seco, e mais seco, e mais seco, e mais seco. E ele disse que um dia falou, Jesus, andando nas ruas de Miami, na Flórida, dirigindo aquele carro que ele tinha, sei lá qual era. E ele disse, Jesus, você tem que fazer algo por mim. Ele fez e começou a orar em línguas. Ele vai estar no nosso programa qualquer dia desse, você vai ver. Ele já deu testemunho, daqui uns dias vai passar. Ele teve um avivamento na vida dele, dentro do carro. Bênção, bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? Você realmente está entendendo? Olha, sabe, eu vivo dessa forma, sempre é assim. Mas ontem pela manhã eu estou chegando a um ponto que eu estou viciado e preciso de todos os outros dias. E nós temos 802 empregados. E nem todos eles são anjos. E você precisa de $500 mil por dia naquela organização. E demônios, e diabos e demônios lutando contra.
E aí você sai daquela porta e vem Satanás, uau, com algo você pensa, meu Deus, o que vamos fazer agora? Eu acabei de me assentar e olhar para uma fita que o grande jornal Washington Post, o jornal mais liberal que existe no mundo inteiro, são mais liberais que os russos. Jornal semanal, chama Washington Post, e eles gastam $1 milhão dizendo que iam me desmascarar. E eu estava assistindo aquela fita e pensei, o que é que nós vamos fazer agora? Porque eu sabia que os planos diabólicos que eles tinham, aquele esquema, eu sei o que eles estavam tentando fazer. Aí você se levanta e o diabo fala, agora já era, pegamos você, você não pode fazer nada. Um dos melhores rapazes que trabalham no som para mim sofreu um ataque do coração e está no hospital. Um dos meus diretores, eu não sei nem o que ele está fazendo. Precisamos de $1 milhões em equipamentos. Antes de ontem eu assinei uns papéis para $30 milhões em prédios. Nós não temos nem 30 centavos. Eu te falei que Deus ama a fé. E fisicamente eu estou exausto, eu estou tão cansado que mal consigo andar. Eu estou andando ali no meio daquela terra e falando, Deus me ajuda. Eu preciso de algo. E você pode se assentar na frente do psicólogo o dia inteiro. Bem, eu não sei, meu pai não me tratou muito bem quando eu era um garotinho. E a minha mãe me disse que eu era feio, eu não consigo esquecer isso. Ou você pode pegar uma garrafa de cachaça. E eu nunca bebi isso na minha vida. Um dos meus amigos ontem à noite falou, isso aí tem licor. E eu falei, sei lá, eu nunca tomei isso. Licor? Eu não bebi, ele bebeu. Era um tipo de sobremesa que tinha aquilo ali. Ele estava comprando. Ou você pode pegar uma pílula, que eu não tomo isso. Ou você pode ir debaixo de uma árvore e dizer, Jesus, preciso de uma bênção. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E olha, quando eu saí daquele lugar às 4 horas ontem de tarde, eu tenho que te falar, glória a Deus. Glória, eu estava procurando diabos, eu estava procurando demônios, o mundo inteiro, pois o sol estava nascendo, estava brilhando, estava iluminando, a glória cheia na minha alma, porque a mão dele me tocou, me abençoou, me abençoou, abençoou. Se você não vai até uma igreja, você tem que se ajoelhar ao lado da sua cama, fique ali até você começar a chorar. Fique ali até o Espírito Santo entrar em seu coração. Fique ali até o céu encher sua alma. Fique ali até o poder de Deus vir sobre você. E quando você se levantar, vai ser um homem novo. Vai ser uma mulher nova. Uma nova pessoa. Bênção. Bênção de Deus. Oh, eu tenho que acabar, eu tenho que acabar. Obrigado, amigo. Ele abençoou e depois ele partiu o pão. E você tem que ser quebrado. Nós não gostamos disso. Você vai ter que ser quebrado, você vai ter que tirar todo o egoísmo da sua vida, você vai ter que tirar a carnalidade da sua vida, você tem que tirar o mundo da sua vida, todo esse orgulho tem que sair, você tem que tirar a desobediência da sua vida e ser quebrado. Tem que ser até que não sobre nada, a não ser Jesus. Até que não haja mais uma vontade de se engrandecer, só sobre Jesus.
Temos que ser quebrados. E somente quando você é quebrado, então ele fala, reparte. Será que você pode repartir? Primeiro você tem que ser abençoado, depois quebrado. Então você pode repartir para aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos e aqueles que estão machucados, aqueles que estão sofrendo e doentes. Ouviu bem? E por último agora, primeiramente ele fala, eles não precisam ir embora, depois ele fala, dê a eles de comer, e depois ele falou, traga-os para mim. E a Bíblia diz que todos comeram. Entendeu? Todos comeram. Sabe, estamos recebendo tantas cartas, meu Deus. Eu nem sei como começar a te falar. Milhares e milhares e, sabe, os testemunhos mais poderosos, dos casos mais difíceis. Eu só te falo deles, eu não te falo daqueles mais comuns. Talvez não exista um comum, mas estou te falando daqueles que são tão poderosos. Uma senhora escreveu outro dia, o filho dela está na cadeia, ela e o marido dela não têm Jesus. Recebemos isso do mundo inteiro. E ele já tinha partido o coração delas várias vezes. Ele estava sempre preso, quase que sempre, ele tinha ódio no coração dele. E ele começou a ver a programação na TV. E a última vez que visitaram ele, quando nos escreveu a carta, viram ele, e quando tiraram ele da cadeia, viram ele descendo o corredor. E com um grande sorriso no seu rosto. Ele estava diferente, eles disseram, filho, o que foi? E ele disse, é meu aniversário. E a mãe dele disse, não é seu aniversário não. Ele falou, é sim, eu tenho 1 semana de idade. E ela falou, como assim? Como assim? O que você está falando? O que você está falando? E ele disse, mãe, faz 1 semana que Jesus Cristo entrou em meu coração, removeu o ódio, a dor, as drogas, o álcool, tudo de ruim, o ódio, a inveja. Todos podem comer. Ele não deixa ninguém ir embora. Não importa se você bebeu tanto álcool para fundar essa cidade, Ele te aceita. Não importa se você já usou tantas drogas para matar uma pessoa, Ele te recebe. Eu vou dizer algo que eu estou sentindo de Deus. Não importa se você tem AIDS e está morrendo, Ele te aceita. Ele te ama. E a Bíblia diz que foram cheios. Olha a terminologia, ficaram cheios, satisfeitos. Só Ele pode te encher e te satisfazer, e então pegar 12 cestos cheios do que sobrou. Olhe para Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Amém. Quantos aqui hoje, milhares de pessoas aqui nessa grande arena no Texas, podem dizer, irmão Swagger, eu não estou vivendo bem. Deus está falando ao meu coração. Eu estou no caminho errado. Preciso de oração. Levante sua mão e deixe Deus vê-la. Eu não vou te envergonhar, estou vendo suas mãos. Levante rapidamente. Preciso de oração. Nas arquibancadas, aqui na parte do meio, você pode levantar sua mão, por favor? Ore por mim, preciso de oração. Estou vendo sua mão aqui e ali. Continue levantando, até lá atrás. Levante, por favor, aqui do lado esquerdo. Continue levantando. Obrigado. Lá em cima, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim. Até lá em cima, aqui no meu lado esquerdo, até a parte de trás, lá atrás. Levante sua mão, por favor. Continue levantando a mão. Continue levantando. Aqui do lado direito. Obrigado, estou te vendo. Eu quero que todos aqui hoje se levantem, por favor. Todos de pé. Eu preciso de centenas de pessoas que podem acreditar em Deus comigo agora. Centenas e centenas acreditem em Deus. E eu sei que existem muitos de vocês aqui que sabem orar.
E eu quero que você acredite em Deus comigo nesse instante. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, se foi lá em cima, aqui dos lados, aqui na frente, eu quero que você venha aqui agora. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart, você está vindo para Cristo, que eu li sobre Ele para você. O Cristo que fez os milagres de ontem, faz os mesmos milagres hoje. E eles vão cantar "Há espaço na cruz" para você. Enquanto cantam, eu quero que você venha. Todos vocês que levantaram as mãos, esperaremos vocês. Vocês lá de cima, vamos esperar por vocês. Desçam agora enquanto eles cantam. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Sing it again, Thomas, please. Sing it again. There's room at the cross. There's room at the cross. God loves you so much. God loves you so much. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. It was amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Alguns ainda estão vindo. Deus ama muito você e glória a Deus porque você está vindo. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor, todos vocês, rapidamente. Vocês não vieram para mim, vocês vieram para Jesus Cristo. E eu quero que você escute com bastante atenção. Escute com atenção, por favor. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: Deus ama muito você. E eu quero que você entenda isso. Não é somente retórica, não são somente palavras. Ele ama você. Não importa o que você fez, quem você é, Ele te ama. Em segundo lugar, Ele tem um plano para você. Esse plano inclui vida eterna. E inclui uma casa no céu. E inclui uma nova criatura. Veja bem, alguns de vocês aqui nessa noite, Deus mandou dizer isso aqui para você. Tem sido difícil nos últimos anos, muito difícil. Você está aqui porque você não tem uma outra saída. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, eu sei disso, glória a Deus, eu estou sentindo. Aleluia, aleluia, porque Ele vai transformar você. Ele vai transformar você. Ele diz: colocarei o meu espírito em você, vou tirar seu coração de pedra e vou dar a você um coração que é limpo. É isso que Ele vai fazer por você.
Ah, se eu pudesse dizer, se eu tivesse vocabulário, você pela televisão, se eu pudesse descrever para você hoje, milhares de vocês, a sua vida vai ser transformada agora, por completa, nunca mais você vai ser o mesmo. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Esse é o maior momento da sua vida. Anjos estão prontos para gritar, o céu está pronto para explodir. Porque não é somente aqui no Texas, mas é no mundo inteiro onde esse programa está passando. Está passando no Japão, está passando em Hong Kong, está passando no sul da China, América Central, América do Sul, Europa, Ásia, África, negros, brancos, marrons, azuis, vermelhos. Eles estão vindo para Jesus e o céu está para explodir. Cadeias serão quebradas. E eu vou orar, eu quero que você repita comigo. E eu quero que você acredite de todo o coração. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu sou um pecador perdido. E eu não posso me salvar. Preciso de ajuda. Preciso de Deus. E nesse momento, estou pedindo que o sangue de Jesus, o único Filho de Deus, venha me lavar e me limpar de todo pecado. Diante dessas pessoas e diante de Deus, de acordo com sua palavra, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele vive, e o mesmo poder que ressuscitou Ele me transforma, e eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador para sempre. Viverei por Ele, entregarei a Ele meu coração, entregarei a Ele minha alma, entregarei a Ele meus pensamentos, entregarei a Ele meu corpo, entregarei a Ele meu espírito. E de acordo com sua palavra, nesse instante, sou uma nova criatura. Eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia. You, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation story. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Hallelujah. Jesus, just a mention of your name. Like a lighthouse in the midst of a midnight storm, like a harbor to a ship that's battered and torn. Like bread to a starving, empty heart. Fresh running water to a soul that's parched. Jesus, just the mention of your name. Sing the song now, children.
Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, oh, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, Precious Jesus, just the mention of your name. holy name, holy name. Flowers grow, the desert blooms again. Again and again and again, like fire in winter cold, like pure precious gold. Yes, Master. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention